Olá, eu sou o João Carlos novamente, João Carlos Alves, do curso de Letras, e esse é o vídeo número 2, que fala um pouquinho das práticas inclusivas para utilizar em sala de aula para o ensino de língua portuguesa. Bom, eu acho que é sempre interessante a gente trabalhar com jogos, né? Com as crianças ou até com adolescentes mesmo. A gente acaba trazendo eles para um universo mais lúdico, com a participação deles. E normalmente crianças e adolescentes são bem competitivos. Então, se a gente souber explorar essa parte da competição, a gente consegue ter grandes resultados durante as práticas. Bom, o primeiro que eu pensei é um jogo, brincando com as sombras. Então pode usar o vocabulário de animais. Eu pensei em animais que podem ser feitos com as mãos, o alfabeto pedindo para soletrar e, caso possível, frase com o vocabulário aprendido. Então isso faz com que o aluno também acabe trabalhando um pouquinho do corpo, né, o movimento, por exemplo, com as mãos, com os sons, mas especialmente nessa questão da educação do corpo e movimento, que também acabei estudando em um semestre anterior. E a partir dessa prática, a gente pode pedir ajuda deles para completar com as letras faltantes. Então, por exemplo, dá para fazer um exercício de forca também, para que eles possam completar as frases. Então, depois da prática da mímica, da linguagem do corpo, ainda não descobriu? Então, vamos colocar aqui na lousa as palavras que estão faltando e trabalhar um pouquinho do alfabeto, lembrar um pouquinho dos sons do alfabeto. E isso sempre com a colaboração, com a ajuda deles também, né? E aí o professor poderia trazer figuras, reforçando o vocabulário e a escrita. Então, muitos alunos eles acabam sendo bastante visuais. E eu percebo que, especialmente em crianças, eles têm essa coisa muito forte, né? Tanto que muitas escolas, especialmente escolas de idiomas que trabalham com crianças, eles focam bastante nessa questão do colorido, da imagem, porque a criança acaba associando muita coisa. E os detalhes são bem importantes, né? Uma outra prática seria uma caixa. Então, colocado alguns objetos em uma caixa, mas antes é feito um vocabulário com adjetivos. Então, aqui trabalhar um pouquinho das qualidades de cada um, né? Então, aí foca um pouquinho lá na termos de oração, estrutura, né? Então, pede-se aos alunos que descrevam os objetos com os sentidos e as sensações. Então, eles colocam a mão dentro da caixa e vai descrevendo como é o objeto que eles estão sentindo. Pode ser um saco também, com esse objeto. E o professor pode usar objetos opostos para a prática como grande e pequeno, alto e baixo, duro e mole, e praticar a descrição também. Então aqui a gente acaba praticando a questão dos adjetivos e dos opostos. Uhum. Bom, a outra prática que eu pensei também é a questão do contar histórias. Então, nesse contar histórias, a gente pode utilizar também figuras, e conforme você vai contando a história, você pode ir colocando essas figuras na lousa e pode pedir uma ajuda para os alunos também, para que eles possam completar essas histórias. Então, a gente trabalha a questão da associação, da imagem, a gente trabalha a questão da imaginação e da criatividade dos alunos também. Como, por exemplo, estou criando a história de um menino que acaba virando um peixe. Então, coloco a imagem do menininho, depois o menininho que virou peixe, coloco alguns detalhes como uma mesma franjinha que o menininho tenha, e aí eles vão me ajudando a criar essa história e contar o que pode estar acontecendo nessa história também. Ah, o que que vocês acham que vai acontecer nessa história? Conta um pouquinho qual a sua ideia, quais são as características do peixe, quais as características do menino, e a gente volta também na descrição e na colaboração dos alunos na produção dessa prática.